Olá, olá, Humberto Adame, Negros Online, na participação da Universidade Zumbi dos Palmares, e lembrando do vestibular que está ocorrendo e também a parceria com a TVT. Hoje, com o tema de Lei da História da África e Cultura Afro-Brasileira, nós temos minhas companheiras de Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Rio de Janeiro, Aretusa Dória e Cláudia Vitalino. Eu vou passar direto a bola para elas e vão falar um pouquinho do que elas fazem, para fazer uma pequena apresentação, e já vão entrar no tema de Lei da História da África e Cultura Afro-Brasileira. Vai lá, Aretusa Dória. Olá a todos, todas e todes, uma ótima tarde. Eu queria agradecer esse lindo convite de estar aqui hoje com vocês, né? Falando sobre essa pauta de extrema importância. Também sou conhecida como Aretusa Joiá, Yalaxé, do Ebelei Almidaê, Axé Balaió, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Sou uma mulher militante da cultura de povos tradicionais de matriz africana, idealizadora do aplicativo IBA, pertenço também à CEVEMB, e dentre tantas outras, tudo em torno da pauta de povos tradicionais. E vamos aí seguindo com a conversa. Claudinha, é com você. Obrigada, Aretusa. Meu nome é Cláudia Vitalino, sou de formação professora de História, pesquisadora, faço parte da CEVEM. Sou ativista do movimento negro há mais de 25 anos, tá? Participando de várias entidades. Esse assunto, quando se fala da Lei 10.639, para mim e para nós do movimento negro e da CEVEMB, é um marco super importante, porque daí nós conseguimos dar o pontapé iniciais para as outras políticas que nós conseguimos conquistar. Pois é, Essa é a você que Dani. ouviu elas falando aí em CEVEMB, CEVEMB é a sigla de Comissão Estadual da Verdade da Escravidão no Brasil, que é da OAB do Rio de Janeiro. E as leis que elas mencionaram, você tem a Lei 10.639, de 2003, e a Lei 11.641, de 2008. Essas leis fazem, porque só tem 2 artigos, elas alteram a Lei de Diretriz e Base da Educação para inserir estudos obrigatórios da história da África e da cultura afro-brasileira. Bem, o que vocês, nesse aspecto, como pessoas que estão ligadas às causas afrodescendentes, como é que vocês veem a aplicação da lei nos municípios, nos estados e na União Federal, na prática? Porque nós temos mania de dizer que a lei não está sendo aplicada, mas muitas vezes esquecemos que a lei está sendo aplicada em muitas escolas, por muitas professoras, de uma forma voluntária e de uma forma, vamos dizer assim, vocacional, e que a lei, sim, nesses locais está sendo muito aplicada. E a gente, às vezes, esquece desses esforços. O que você me diz, Aretusa Dória, aí em São Gonçalo? Então, falar que a lei está sendo devidamente aplicada, eu não posso ter essa afirmação. Concordo quando você traz a fala de que muitos educadores, né, se esforçam por conta própria de tentar, de alguma forma, aplicar o ensino da África, né, da história da África no Brasil. Mas a gente está muito longe do que a gente gostaria, né? Na verdade, como é lei, se tratando de lei, entendendo a importância, né, que é se cumprir uma lei, nós temos um caminho aí muito longo, principalmente se considerando que agora, em 2023, a gente fez 20 anos dessa lei. 20 anos de resistência, né, que ocorre, eu acho que em todas as esferas, em todo o Brasil, muito por conta da pauta a qual eu defendo, que é o racismo religioso, né, barra intolerância, mas é mais por conta do racismo mesmo, por confundir
o pertencimento ancestral, cultural. Que cultura é essa, né, que esses povos trouxeram em suas memórias com a evangelização, talvez, da religião de matriz africana? E, no entanto, não se tem esse mesmo olhar quando se fala, por exemplo, de Zeus, de Hércules, de outros tantos deuses brancos dentro das escolas, né? Em especial os educadores que, infelizmente, confundem a sua prática pessoal, individual de fé, na sua responsabilidade como educador, né? E ele termina reproduzindo esse racismo barra intolerância nos colégios. E veja bem, querido Adame, se a lei tivesse de fato sendo cumprida hoje, 20 anos depois, a gente teria uma geração nova, né, de jovens minimamente muito mais livres de preconceito e até mesmo, obviamente, do próprio racismo, né, que infelizmente ainda está muito latente entre nós. Vou passar para a Claudinha para a gente não ficar... Quando eu era ouvidor da CEPI, foi entre 2009 e 2011, houve uma denúncia no Colégio de Macaé que o livro Lendas do Exu era um livro, que é um livro de poesias, estava sendo ensinada a prática do candomblé na escola de Macaé. Na verdade, era apenas um livro de poesias africanas. Mas você, Cláudia Vitalino, fale agora da sua experiência, aproveite e fale também do nosso seminário de quilombo, nacional de quilombos, que vai se repetir esse ano ainda. Isso, Adame. Primeiro, eu gostaria de falar da minha experiência enquanto ativista do movimento negro, que a Lei 10.639, primeiro, ela nos é muito cara. Nós precisamos lembrar que nós vivemos muito mais tempo, lembrando que somos da segunda maior diáspora do mundo, como escravizados que como livres. A estrutura do nosso Estado e do país, ele está ainda como um país que vivia na época do processo escravocrata. Essa lei não mudou depois de 1888. E qualquer lei, ela na prática, ela só pega com a iniciativa de todos nós. Essa iniciativa não pode ser apenas da população negra, que ainda não temos a caneta. Tem que ser uma lei quando a sociedade possa entender de que ela é importante para a construção da nossa nação. Porque o racismo não é um problema do povo preto, é um problema do país, é um problema do Estado, é um problema do mundo. Então, quando a gente fala da Lei 10.639, nas escolas, e do esforço de professores, educadores, ativistas do movimento negro, que a gente nos doamos, não só no mês de novembro, mas durante todo o ano, para que essa lei pegue e nós vamos continuar trabalhando, porque nós vamos reconstruir esse país, que é um país racista, que é um país que persegue, que é um país que chicoteia ainda pessoas negras pelo fato de ser negras. Então, e aí, lembrando que o meu presidente, Humberto Adame, está falando aqui, nós fizemos um primeiro seminário, que foi muito importante, no TRF2, ali na Rua do Acre. Vivemos um momento histórico. Num espaço que antes foram jogados, enterrados, alguns escravizados que sucumbiram pela dor da travessia, que ali tiveram o seu descanso. Então, foi feito um grande seminário, o Seminário Nacional Quilombola, e fizemos uma caminhada, fizemos com pessoas de várias religiões, fizemos um culto ecumênico, e está registrado lá. Através da CEVEMB e das entidades do movimento negro, nós chamamos até um OGE, que aí eu posso citar que foi o OGE Braga, e nós vivemos um momento histórico ali naquele espaço.
que é um espaço de poder, que é um espaço de que nós não temos entrada, a não ser pela porta dos fundos, e com o esforço de apenas um ou poucos advogados que lá conseguem entrar. Então, em relação a isso, eu gostaria de deixar esse recado. E dizer que todos que estiverem ouvindo, que se preparem, que assistam, que possam estar indo nesse encontro que nós estamos construindo a segunda etapa. Vai ser muito bom, porque a gente vai fazer isso no segundo semestre. E, bem, o que vocês acham que as professoras da Lei de História da África, que na verdade é ensinada de forma transversal, como é que elas têm se saído, elas têm tido recursos, elas têm feito um trabalho que tem feito diferença, as pessoas e os alunos, os estudantes, têm conhecido mais a história da África e a história da cultura afro-brasileira, que é a história do Brasil. O que você acha, Aretusa? Dória? Então, eu acho que, na verdade, falta muito material, né? Eu acho que falta ainda muito conteúdo, documentários, livros, que possa colaborar de maneira mais efetiva, mais assertiva com esses educadores, né? Mas eu também acho que, na minha opinião, se falando da parte de matriz africana, né, e deixando a parte histórica para Claudinha, eu insisto muito, porque eu percebo isso na base. Às vezes eu sou convidada para palestrar para alunos de faculdade, para professores de faculdade, justamente baseado na Lei 10.639, a última vez que eu palestrei foi para uma escola de crianças, né, pública, e a pauta era o seguinte: olha, minha amiguinha diz que eu cultuo o diabo. Você mesmo citou aí a questão do livro. Por 500 anos, a história foi contada pelos caçadores. Então, está na hora de a gente começar a contar a mesma história, agora a partir do olhar dos leões. Porque o silêncio dos nossos ancestrais foi algo muito negativo, que permitiu que uma parte da sociedade nos demonizasse. E hoje, boa parte da população, de homens e mulheres pretos e pretas, estão dentro de territórios que são racistas e que ensina os mesmos a odiar a sua própria ancestralidade. É preciso se falar de maneira clara, né? Eu vejo muitas pessoas hoje, por exemplo, usar o termo de vamos aquilombar, né? O quilombo tal, o quilombo tal. O quilombo, o sentido do que era o quilombo, era um espaço de resistência da não colonização, né? Era um espaço onde aqueles descendentes, né, escravizados fugiam para os quilombos para resistir, porque ele se negava ao apagamento da sua língua, né, porque eram diversos povos escravizados, das suas práticas, dos seus costumes. Aqui no Brasil, nós fomos obrigados, até por uma questão estratégica, de nos assumirmos como religião. Mas se você chega em África, eles não vão dizer que aquilo é uma religião. Assim como se você chegar para os povos originários, que crer também nos deuses, nos espíritos da floresta, ele também não vai dizer que é uma religião. Se você chegar no Japão, do outro lado do mundo, que tem umas práticas ancestrais muito parecidas com as nossas, também não vai dizer que é religião. Então, eu costumo dizer que existe hoje vários tipos de algema, e acho que a pior algema, que a gente briga todos os dias, e aí eu falo todas as militâncias, as inúmeras frentes que é discutida, é a ignorância. A ignorância, a falta de pertencimento e de conhecimento da sua própria história é que nos aprisiona, é que ainda nos permite ser prisioneiro justamente da reprodução daquela informação pronta. E a Lei 10.639, a 11.645, ela deveria não ser só exigida e cobrada de todos os políticos em todo o território nacional, como deveriam também repensar o próprio ensino básico da escola, né? Porque a escola, ela é, infelizmente, um espaço claramente racista, né? Deixa eu ver se a Cláudia concorda com essa afirmação da Aretusa, Cláudia Vitalino. Você concorda? Em parte, eu concordo em muitas coisas que a Aretusa falou, tá? Eu acho que a gente precisa estar escurecendo esse debate. Nós precisamos estar entendendo também de que nós somos consequências do nosso meio.
As pessoas, as crianças, são ensinadas a ser racistas porque as pessoas nascem simples e ignorantes. E não acreditamos que a tarefa, primeiro, eu acho que os professores no Brasil, que é uma categoria muito pouco valorizada, para não dizer nada valorizada, eles estão tirando pedra de água de pedra de água, porque a questão está muito difícil mesmo. Os professores são mal remunerados, falta equipamentos, falta as condições. Muitas vezes eles foram, principalmente nos últimos tempos, eles foram muito desprestigiados, principalmente os professores de história, tá? E a dificuldade de preparar o aluno simplesmente não para a vida, mas simplesmente para passar, como mão de obra, tá? Desconstruindo história, desconstruindo a ciência, desconstruindo tudo aquilo que foi provado, fazendo que nós perdêssemos 10 anos de luta, de estudo, que vai ser difícil nós resgatar essa perda que aconteceu. Então, quando nós falamos disso, quando nós falamos da educação desse professor, dessa mão de obra, que é uma mão de obra para nós, enquanto ativistas do movimento negro, eles são nossos parceiros. Eles poderiam fazer muito mais. E outra coisa que é importante, nós não temos, e aí eu concordo, Leituza, nós temos muito pouca coisa ainda escrita por nós. A nossa fala ainda é falada pela boca do branco. A nossa fala, a nossa religiosidade, as nossas tradições, nós somos usados como rato de laboratório. O retorno para isso, para nós enquanto povo, que aí quando nós falamos enquanto povo, somos 56,1% da população, é muito pouco. E por isso que eu falo, e aí eu retorno a falar. E aí o trabalho que a CVEMB, que os advogados, que os pesquisadores, que os historiadores e que todos os ativistas dentro da CVEMB é de suma importância. Porque se nós falarmos desse herói, porque nossa juventude precisa ter heróis, precisa ter referência, precisa entender que ele não é descendente de um povo que foi escravizado, porque essa parte é uma parte mínima da nossa história. Nós somos descendentes de um povo que construiu a matemática, construiu a ciência, que construiu monumentos. Somos descendentes de um povo que tem uma cultura, que tem a escrita, que tem o berço da humanidade. E através da educação, através da Lei 10.639, que esse ato que foi construído entre o povo preto e entre o povo não negro, a gente vai conseguir suprir. Mas essa é a minha fala. Escuta uma coisa. Eu já denunciei, como o Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, o IARA, já denunciei nos 92 ou 93 municípios do Rio de Janeiro o descumprimento da Lei 10.639, né, ou 11.645, junto ao Ministério Público. Formaram-se inquéritos civis públicos para saber por que não estava sendo aplicada. Não sei se vocês vão lembrar dessa época, foram 92 inquéritos civis públicos que andaram, um em cada município. Depois nós fomos, antes de eu ir para a CEPI, espalhei essas denúncias pelo Ministério Público Federal, que oficiou cada prefeitura do país, nos 5.573 municípios, e também investigando o descumprimento de lá. E isso provocou um bom resultado, porque mexeu em muita coisa. Mesmo quando eu saí aí, e mesmo depois que eu deixei a ouvidoria, pessoa que chegava assim, você ia fazer uma palestra, doutor Humberto, o senhor não me conhece, mas eu quero lhe dizer que até o senhor mandar aqueles ofícios, seja pelo Ministério Público, seja pela CEPI, eu tinha um armário lá escrito PIR, né, que era o órgão da igualdade, promoção e igualdade racial.
Depois que chegou o ofício, me tiraram o armário, eu tinha uma máquina de escrever e me deram um computador, e eu passei a operar em muitos lugares. E isso é muito vasto, porque é muito diferente. E eu acho que as professoras hoje, elas conseguem fazer. Eu tenho ido em muitas escolas e a lei está funcionando em muitos lugares, quer escolas públicas, quer escolas privadas. Isso depende, não é como se fosse assim, uma ordem unida para todo mundo, mas ela está funcionando em muitos lugares. Por isso, eu vejo muita gente dizendo a lei não está sendo cumprida. E eu quero discordar, porque em muitos lugares a lei está sendo cumprida sim. Mas eu acredito que nós já estamos terminando o nosso tempo e eu quero agradecer a presença de vocês, dizer que foi um prazer, agradecer à Universidade Zumbi dos Palmares e dizer que a Aretusa Dória e a Cláudia Vitalino foram um prazer e uma ótima presença nesse espaço, foram muito bem e podem dar um minutinho aí, de 30 segundos, cada uma delas. Bom, eu queria agradecer mais uma vez ao querido Carlos Xavier, Humberto Adame, minha querida Cláudia Vitalino, a todos que estão aqui nos ouvindo, né? E deixar minha fala aqui final em dizer que sim, para mim é uma resistência clara, principalmente do que se trata religiosa. A gente tem denúncia, Adame, de professoras que são cristãs, que vê criança tendo ataque epilético no colégio, e porque ela estava com fio de conta, né? E, obviamente é uma identidade, nós somos um povo de identidade, e ela percebeu que era uma criança de terreiro, e ela não deixou ninguém encostar na criança, porque achou que disse que a criança estava sendo possuída. Então a criança veio a óbito, porque a criança estava tendo um ataque epilético, não teve os devidos cuidados. Então a gente tem muito mais denúncia desses casos de intolerância e raça de resistência da não implementação dessa lei, porque acha mesmo que vai se esbarrar. E por que ao longo desses anos, no colégio, né, eu falo dos anos 80 que eu estudava, por que é sempre dito o sistema escravagista de maneira bem rasa? Porque se aprofundar nisso se dar com realidades grandes, históricas, perceber o quanto e quem foram os grandes influenciadores do sistema escravagista. E isso é doer na carne, isso ninguém quer falar, né? Só que é necessário falar, porque a gente não pode mais viver sobre a escuridão da verdade, porque enquanto a gente se silenciar, né? Enquanto nos silenciar e a gente topar esse jogo de silêncio, mas deixa uma a gente não vai beiradinha. avançar. Deixa uma Claudinha, beiradinha para a Cláudia, que vai acabar o tempo. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma oportunidade para nós que somos historiadores, ter essa oportunidade de estar falando, estar dialogando, não só com vocês, mas com todos esses que vocês estão nos ouvindo. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. É isso aí. Negros Online, um abraço. Obrigado, Carlos Xavier, Aretusa Dora e também a Cláudia Vitalino. Hoje só deu CVEMB, Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB. E a gente volta muito em breve com temas do interesse da comunidade afro-brasileira, e são temas do Brasil. Um abraço, tchau, que vai cair o link.